Olá, pessoal. Meu nome é William Fernandes. Minha carreira é voltada para a área de Data e Analytics. E hoje eu vou explicar um pouco para vocês o porquê que as ferramentas de visualização, como as ferramentas do Power BI, Tableau, e outras ferramentas, por exemplo, elas podem cair em desuso dentro das nossas companhias, tá bem? E, antes de mais nada, é muito comum que dentro das companhias, as companhias mais avançadas do ponto de vista tecnológico, já tenham dentro de diversas áreas, como financeiro, área comercial, área de operações, por exemplo, setor agrícola, área de colheita, por exemplo, ferramentas de visualização. Entre essas ferramentas, posso citar, por exemplo, o Tableau, o Power BI. Eventualmente, já tem algum avanço significativo ali, com alguns dashboards elaborados dentro da ferramenta do próprio Excel, tá? E é comum que essas áreas já tenham ali alguns indicadores mapeados e alguns dashboards já distribuídos em diversas camadas organizacionais, tá bem? Mas, antes da gente falar do tema, antes da gente responder a pergunta, a gente precisa entender, né, por que que a gente deveria se preocupar com um passo anterior dessas ferramentas, que é justamente a parte de transformação e manipulação de dados, tá? E aqui a gente tem um exemplo muito simples, tá? Um exemplo fictício. Imagine que a gente faça parte de uma empresa que venda sorvetes, tá? Então, essa empresa vende sorvetes ao longo do ano, de janeiro até dezembro, tá? E aí a gente tem uma seguinte pergunta, né? Qual que é o real faturamento dessa empresa no último mês, tá? E aí essa empresa já é uma empresa grande, ela já faz uso, por exemplo, de um ERP transacional, SAP, por exemplo, poderia ser qualquer outro tipo de ERP, como TOTUS, DataSul, outras ferramentas de gestão, Salesforce, por exemplo, eventualmente o próprio Excel, tá? E a gente faz a seguinte pergunta: qual que é o real faturamento dessa empresa no último mês? Ora, se a gente pergunta para a área comercial, geralmente é um time um pouco mais otimista, eles vão dizer assim, olha, no último mês a gente fez um faturamento de R$ 120 mil, tá? Já se a gente vai para a área do financeiro, eles vão falar assim, olha, na verdade não foi 120 mil, nosso faturamento do último mês foi de R$ 90 mil, tá? E por fim tem uma área eventualmente mais conciliadora, em que ela vai dizer assim, olha, o faturamento real do mês anterior foi de R$ 100 mil, e essa área é a área de SNOP. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quem está certo? Comercial, que falou 120 mil, a área do financeiro, que falou um pouco menos, foi mais conservadora, R$ 90 mil, ou a área de SNOP? Eventualmente, as três áreas podem estar corretas. E por que que isso acontece, pessoal? Vejam, todas as pessoas, a gente está supondo aqui que as pessoas têm acesso a esse ambiente transacional ali, que vai trazer os dados comerciais para essas áreas, tá? E cada uma das áreas, ela vai adotar um critério específico para dizer, para citar e calcular esse indicador de faturamento. Então, por exemplo, a área comercial pode dizer que o faturamento da companhia é quando tem emissão de pedido. Então, isso já é contabilizado como um faturamento real para a área comercial. Então, ela divulga esse indicador dessa maneira. Para a área do financeiro, não. Ela só vai dizer que o faturamento é real quando teve emissão de nota fiscal. Para a área do SNOP, deve ter outro critério. Na verdade, até pedidos que entram em uma determinada data faz parte do faturamento, pedidos que entraram a partir de outra data só se tem emissão de nota fiscal. Então, a conclusão aqui é o seguinte: cada área vai dizer o seu critério para calcular o indicador de faturamento. Isso acontece com qualquer outro tipo de indicador, como, por exemplo, se a gente estiver falando dos indicadores da área agrícola, da área operacional, da área de colheita de cana, da área de operações, toneladas por hectare, toneladas por hora, por exemplo, indicador de consumo de combustível também, que tem bastante regras ali, especialmente considerando os períodos de abastecimento e por aí vai. Então, quando a gente não tem regras bem definidas, isso aqui pode acontecer, tá, pessoal? Outro ponto importante é a data de extração de bases. Então, veja, se essa pessoa do comercial extrai uma base mais atualizada, talvez em um período mais atualizado, e a área do financeiro extraiu há 10, 20 dias atrás, certamente eles vão ver indicadores diferentes, tá? Então, aqui existe essa diferença do ponto de vista de negócios, com relação ao cálculo do indicador,
e do ponto de vista de tempo de extração das bases de dados dentro do ERP, tá? E aqui a gente vai fazer uma provocação, tá? Então, vamos resolver esse problema fazendo o seguinte esquema, tá? Imagina que a gente contrata agora, já que tem 3 áreas aqui dentro dessa nossa companhia fictícia de sorvetes, imagina que a gente contrata agora uma analista, tá? Uma analista, uma auxiliar, uma pessoa responsável exclusivamente para fazer extração e consolidação dessas bases de dados. Então, essa pessoa é que vai garantir a confiabilidade desses dados na companhia. E como que ela vai fazer isso? Bom, aqui a gente tem o mesmo sistema transacional, o SAP. Essa pessoa vai acessar o SAP eventualmente uma vez ao dia, uma vez por semana, vai executar ali a sua transação, eventualmente essas transações são customizadas, né? Transações Z, na verdade, transações que vão trazer ali o relatório de faturamento, tá? Ela vai fazer o download do arquivo, um XLS, um CSV, um arquivo de texto, vai salvar esse arquivo ali em alguma pasta. Depois que ela fez isso, vai fazer alguma verificação de dados para fazer uma validação, eventualmente algum dado não veio formatado da forma correta, eventualmente veio algum dado faltando, vai checar esse arquivo, tá? Vai fazer algumas transformações. Bom, uma vez que a gente está falando de planilhas, essas transformações vão ser feitas através da implantação de PROC-Vs, Soma-Cs, Corresp, Índice, aquelas funções que a gente já conhece dentro do Excel, tá? Vai salvar esse arquivo tratado em uma pasta de rede, um C2 pontos ali, faturamento, arquivo.xls, por exemplo. E, por fim, a gente tem uma ferramenta consolidando essas informações para que a gente visualize elas, tá? Então, a gente vai conectar o Power BI dentro dessa base de dados aqui que ela está teoricamente consolidada. Então, do ponto de vista da gente ter aquele problema com 3 áreas divulgando esse indicador de faturamento, teoricamente a gente resolveu, né? Porque vai ter uma pessoa trabalhando o dado frequentemente, vai ter só uma pessoa extraindo o mesmo dado, então, por mais que a gente tenha painéis diferentes olhando esse dado, em tese, nós estamos olhando o mesmo indicador. Só que esse cenário, é importante dizer que esse cenário acontece em muitas empresas, então muitas empresas fazem esse tipo de extração manual, fazem esse tipo de extração de dados ali através de vários colaboradores, ou um colaborador fazendo isso, consolidando essas informações, tá? Mas esse cenário aqui, ele tem um risco muito grande, pessoal, pelo seguinte, do ponto de vista da organização ali, né, das pessoas. Primeiro que se essa pessoa ela se ausenta da companhia ou ela tem algum tipo de problema, naquele dia ou naquela semana ela não vai não vai baixar esse relatório. Então, ela não vai atualizar a ferramenta de visualização, nesse caso aqui o Power BI, tá? Do ponto de vista de confiabilidade da informação, por mais que seja uma analista sênior, por exemplo, um cargo de confiança, essa pessoa, esse arquivo ele está sujeito a alterações manuais. Então, eventualmente, a gente pode não ter uma confiabilidade na informação, por mais que aquele cargo ele seja um cargo de confiança, um cargo de alta responsabilidade ali para a organização, tá? E aí a gente tem outros pontos importantes do ponto de vista da governança dos dados e da segurança dos dados, tá? Aqui a gente está falando de faturamento, então, eventualmente, não vai ter dados sensíveis aqui, dependendo do relatório. Mas, em outros casos, pode ser que a gente esteja salvando em uma pasta compartilhada, uma pasta de rede compartilhada, um arquivo que contenha, por exemplo, CPF de colaboradores, números de telefone, e-mail, gênero, enfim, uma infinidade de informações, salários, por exemplo, né, uma infinidade de informações que podem ser sensíveis e estão sujeitas a serem compartilhadas na companhia, tá? E além disso, pessoal, falando especialmente de planilhas, existe um limite, né? Por mais que seja uma ferramenta, seja a ferramenta do Excel, uma planilha ali, por exemplo, ele tem um número, um número fixo, onde a gente consegue armazenar dados, tá? Isso acaba, do ponto de vista tecnológico, acaba onerando a funcionalidade da nossa ferramenta de visualização, que é o Power BI, tá bem? Bom, então essa não é a solução do nosso problema. Isso aqui resolve o problema, eventualmente, em uma empresa que está começando agora com a solução de
com a solução do Power BI ou a solução do Tableau, por exemplo, ela pode seguir dessa maneira, mas isso aqui tem um risco, isso aqui tem um tempo para que ele comece a cair em desuso, tá? E como que isso vai acontecer? Bom, conforme passar do tempo, esse arquivo ele vai ficar cada vez maior, vai ficar cada vez mais difícil fazer a manipulação e o tratamento desse arquivo, tá? Do ponto de vista do Power BI, cada vez mais a gente vai onerar a atualização no Power BI, tá? Eventualmente, alguns cálculos precisam ser feitos dentro do Power BI, isso acaba dificultando a navegabilidade ali do usuário, tá? Na aplicação de filtros, não sei como vai ser feita essa transformação, uma vez que a gente não tem um banco aqui, é o que eu vou falar depois, a ferramenta acaba ficando mais lenta e menos utilizada pela área de negócio. E é exatamente por isso que ela acaba caindo em descrédito, tá bem? Bom, legal, aqui eu dei a má notícia. A boa notícia é que existem soluções para isso, tá? Existem soluções para resolver esse problema, tá? E qual que é o conceito, pessoal? Existe um conceito chamado de Data Warehouse. É um nome eventualmente difícil, eventualmente complexo, mas ele não tem nada de complexo, tá? E qual que é a solução aqui, pessoal? Existe um meio que vai fazer, teoricamente, o que a nossa analista anterior ela acabou fazendo. Esse Enterprise Data Warehouse, ele é um ambiente onde os dados são armazenados de maneira segura e as regras de negócio são padronizadas e aplicadas nesse meio de armazenagem, tá? E eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo aqui bem simples, tá? Eu peço até desculpas porque eu fugi um pouquinho da parte técnica para deixar isso mais voltado para a área de negócios, tá? Então, vai ser um exemplo extremamente simples. Bom, aqui a gente tem diversas fontes de dados, não exatamente apenas o SAP, tá? Então, o SAP pode ser nosso ERP para trazer informações ali comerciais, informações financeiras, informações de custos, por exemplo. A gente tem uma outra fonte, que é o Salesforce. Então, o Salesforce, muitas vezes, ele está voltado ali com relacionamento ao cliente. Então, a gente vai ter cadastros, o ciclo do cliente, o ciclo talvez ciclos de pedidos, ciclos de vendas, tá? Tudo voltado a vendas ali dentro do Salesforce ou outras informações. E a gente tem aqui o Excel. Muitas empresas acabam não tendo um ERP fixo para metas, tá? Então, é muito comum que essas empresas, até empresas grandes, utilizem o próprio Excel para fazer a parte de metas, incluir todas as metas anuais ali. E por que isso? São poucas linhas ali de registros, metas, basicamente, você vai mexer uma vez ou duas vezes no ano, e são arquivos, são bases muito pequenas, tá? Então, acaba não valendo a pena você ter um sistema de metas, tá? Obviamente, depende caso a caso, tá? Bom, e o que acontece? Essas fontes aqui de dados, elas vão fornecer informações relevantes para nós, como, por exemplo, o SAP junto do Salesforce, eles podem trazer informações referente a faturamento, tá? O Salesforce pode trazer informações referente a cadastros de clientes, e o Excel, como eu disse, ele pode nos trazer informações de metas, tá? Dados de metas, tá? E todos esses dados, todas essas tabelas iniciais de cada um desses ERPs acabam sendo transferidas para uma camada que a gente chama de stage, ou uma camada inicial de ingestão de dados. É basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V desses dados entre o ERP até essa camada inicial, tá? Copia e cola essas tabelas, tá? Obviamente que existem algumas regras para isso acontecer, que são períodos, né? A gente não vai extrair sempre a base completa, mas a gente basicamente vai copiar e colar esses dados nessa camada inicial aqui de storage ou camada de entrada de dados, tá? Bom, uma vez que esses dados estão sendo colocados nessa camada de entrada, eles vão para uma camada que a gente chama de Analytics, tá? E como que isso acontece? A gente vai pegar cada uma dessas tabelas que são tratadas e trabalhadas, tá? Então, a gente vai ter transformações que devem ocorrer, por exemplo, campos de data que vem no formato de texto. A gente acaba fazendo a transformação desse texto para um formato de data, transformações de números com casas decimais, multiplicações, criação de novos indicadores. Por exemplo, a gente pode ter uma tabela de preço médio
e a gente tem ali a quantidade. Se a gente multiplicar o preço pela quantidade, a gente tem o valor total. Ou vice-versa, a gente tem o valor total e a quantidade. Quando a gente divide, a gente tem o preço médio daquele produto. Então, todas essas transformações podem acontecer, por exemplo, nessa primeira camada que a gente chama de storage layer, ou na segunda camada, que é a camada de analytics, tá bem? Dependendo do projeto, tá? E por que existe essa camada de analytics também, tá? É nela que existem os esquemas ou os dados são organizados em pastas, em ambientes, para que a área usuária tenha acesso, um acesso mais segregado das informações. Por exemplo, eu tenho posso ter várias tabelas aqui do RH na minha camada de storage, na minha camada de entrada de dados, tá? E esses dados de RH, eles precisam estar em um ambiente especificamente de RH. Por que isso? Olha, a área comercial ela não pode ter acesso, por exemplo, a informações de salário de funcionários. A área de manutenção também não pode ter acesso ao cadastro dos funcionários, à tabela de benefícios. Então, todas essas tabelas são organizadas entre essa camada e a camada de analytics, a camada de entrada e a camada de analytics, de tal forma que ela tem os seus indicadores calculados, como eu citei na questão do preço médio, e que ela tem ali tabelas segregadas em ambientes, tá? E por fim, pessoal, uma vez que essa camada está pronta, ela já tem ali tudo que a gente fez dentro do Excel, que são os PROC-Vs, os SOMA-Cs, a gente vai aplicar nessa camada analítica, no Analytics Layer aqui, tá? Todos os rateios, por exemplo, de centro de custo, cálculos de preço, cálculos de margem, cálculo de custo, por exemplo. E, por fim, esses dados são disponibilizados para a área usuária, tá? E por que que isso precisa acontecer? Porque a área usuária, ela vai utilizar as ferramentas de visualização, como, por exemplo, o Tableau, o próprio Power BI, vai utilizar, eventualmente, até o Excel, tá? Vai fazer a utilização dessas ferramentas para acessar essas tabelas tratadas e aí sim ela enxergar exatamente os indicadores reais daquelas áreas específicas, tá? O indicador real de faturamento da empresa, tá? E uma vez que a gente tem uma única fonte da verdade, que é exatamente o que o Data Warehouse está propondo nesse caso aqui, todas as pessoas que acessarem a tabela do comercial dentro do Power BI vão enxergar exatamente o mesmo indicador de margem, exatamente o mesmo valor de preço médio, exatamente o indicador de quantidade ou volumes vendidos, toneladas de cana, toneladas de suco e por aí vai, tá? Então, todas as regras de negócio precisam ser aplicadas exatamente nesse ambiente de Data Warehouse, tá? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de BI, tá? Quando uma empresa pergunta, poxa, mas eu já tenho BI. Na verdade, ela tem o Power BI conectado ao Excel. Isso não é BI. Isso é um meio de você enxergar os seus dados, tá? Por mais que o painel seja muito bem construído, isso é um meio de você utilizar os seus dados. E tem um outro caso também que é tão ruim quanto, tá? Que é quando o Power BI está conectado diretamente nas tabelas transacionais, ou seja, eu tiro essa camada intermediária aqui, né? Eu tiro toda essa camada intermediária aqui dos meus dados e, basicamente, eu conecto, faço aqui o Power BI conectar diretamente as fontes do SAP, aos fontes do Salesforce, por exemplo, tá? Isso é um outro problema, pessoal. Isso também não é BI. Isso é, de novo, um jeito, uma maneira de você enxergar os seus dados. Mas existe aqui outro problema quando a gente faz esse tipo de arquitetura, tá? Esse tipo de solução. Toda vez que a gente atualizar o Power BI, ou toda vez que a gente atualizar o Tableau, qualquer outra ferramenta que está conectada diretamente no seu sistema transacional, a gente vai onerar nosso sistema transacional, tá? Imagina o seguinte, imagina que a gente tem uma empresa, uma usina que extrai ali, faz a moagem da cana, né? E toda vez que entra um caminhão, esse caminhão aponta, insere um dado novo no seu ambiente transacional, tá? No caso aqui, a gente pode falar da TOTUS, por exemplo, outro sistema que faz esse tipo de captura. E toda vez que eu acessar o banco de dados para trazer informações e atualizar o Power BI, eu vou estar concorrendo com esse caminhão que está inserindo dados ali dentro do ambiente, tá?
Então, isso é uma outra arquitetura que não se pode, na verdade, ela não é adequada para resolver o nosso problema aqui de visualização de dados, tá bem? Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho do que a gente pode fazer em termos de soluções de BI. Muito obrigado.